bem-vindas. Hoje está começando o nosso programa Roda de Conversa, Roda de Marias. Eu me chamo Nátia Barros, sou psicoterapeuta, terapeuta cristã e especialista em traumas. E hoje eu estou com duas mulheres aqui incríveis para estrear esse programa. Duas mulheres maravilhosas. Rafaela Teles, especialista em autoestima, psicoterapeuta, psicanalista, coach, essa mulher ela arrasa. E Renata Vieira, corretora de imóveis e também diretora comercial do grupo NPA TV. Eu já agradeço a participação de vocês, muito obrigada, pela oportunidade de a gente estar aqui dividindo, trazendo um pouquinho da nossa experiência para essas mulheres, porque cada uma de nós tem uma experiência, uma vivência diferente. Então, desde já, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Rafaela Teles, eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho da sua profissão, o que te fez trabalhar com mulheres, ajudar mulheres a se empoderar e a se transformar. Bom, primeiramente, quero já agradecer por essa honra e esse privilégio de estar aqui contribuindo com esse projeto maravilhoso, Roda de Marias, que há muito tempo está aí sendo gerado e que bom que nasceu. E que bom que eu estou aqui nesse primeiro episódio de muitos, Nath, que eu tenho certeza. Parabéns. Bom, eu acho que toda transformação começa primeiramente por nós, Então, começou em mim já assim há uns 10 anos atrás. E tem mais ou menos uns 4 anos, que eu realmente comecei a trabalhar, E eu comecei a trabalhar com a função mesmo de empreender. Eu queria começar, ajudando mulheres a se encontrar através do empreendedorismo. E aí, nesse meio, eu descobri que antes de você empreender, antes de você ter esse tal sucesso, ganhar dinheiro, se desenvolver na sua carreira, você precisa realmente se conhecer, se curar. Existem alguns bloqueios e alguns traumas. E foi aí que, além de eu ter feito uma primeira transição de carreira, fiz novamente uma transição de carreira. E hoje eu trabalho desenvolvendo essas mulheres profundamente, ativando a identidade delas, o quem eu sou. Porque se você não sabe quem você é, qualquer caminho serve, Nath. Qualquer relacionamento, qualquer ganho, sabe? Então, eu trabalho exatamente com isso, ativando realmente esse poder interno que nós já somos, É o que a gente já tem. É um trabalho lindo, é um trabalho incrível, porque quando você desperta dentro da mulher o potencial que ela tem, consegue gerar dentro da mulher essa transformação. Ninguém para, essa mulher. Ela consegue compreender que ela é capaz de tudo, que ela é capaz de fazer, o que ela deseja fazer da profissional, ser uma boa mãe, ser uma boa empresária, ser uma boa esposa. É um conjunto, O autoconhecimento, e eu amo, o autoconhecimento, ele realmente faz a gente assim, é o véu que se rasga, exatamente isso, E Renata, o que te fez assim entrar no ramo imobiliário? Conta um pouquinho aí pra gente. Boa tarde, muito obrigada pela grande oportunidade de estar com vocês, no grupo NPA Rádio TV, E primeiramente também agradecer a Deus, porque nós somos uma família, estamos todos aqui reunidos para falar só de coisas maravilhosas, Então, há muitos anos eu já venho trabalhando, nesse ramo de vendas, Eu já trabalho com venda há muitos anos, sou formada, sou professora, já trabalhei em loja, mas assim, quando veio a pandemia, eu fiquei muitos anos sem trabalhar. E aí, quando voltou ao normal, eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer agora para ter um faturamento, Para poder viver o dia a dia, ter meu dinheiro, porque assim, eu trabalhava com venda, mas não tinha, esse perfil de vendas dentro de uma imobiliária. E aí, então, eu falei, bom, eu acho que eu vou ter que mudar de profissão. E uma amiga minha, que falava sempre, Renata, você tem muita
prática, eu acho que você tem assim a facilidade de lidar com o público, né, de encarar vendas. Então, por que você não vem para imobiliária para a gente poder trabalhar o seu perfil? Aí o que aconteceu? Que eu fiz o curso do Cresce e aí tô até hoje lá na imobiliária. Então, assim, é uma área que eu gosto. Para mim foi assim muito interessante estar com esse trabalho, porque eu sempre trabalhei com várias coisas de vendas, né? Sempre trabalhei no ramo de vendas, mas nunca foi dessa forma, né? Dentro de uma imobiliária. Então, assim, eu estou adorando. Eu mudei e hoje estou lá e adoro trabalhar sendo corretora. É uma profissão muito prazerosa, entendeu? Então, assim, é isso. A pandemia, né, ela fez a gente mudar totalmente o nosso estilo de vida, né? Dentro da nossa casa, muitos tiveram que mudar de profissão e foi um desafio, né, para todo mundo. Eu acho que para nós mulheres acaba sendo um desafio muito maior, né? Porque a gente não é só empreendedora, empresária, funcionária, né? Nós somos, hoje em dia, muitas mulheres chefes de casa, né? Aquela provedora do lar, né? Nós somos mães, somos esposas. Então, foi um desafio muito grande a pandemia. E parabéns, Renata. E fica a dica aí, mulherada, porque, olha, ela não desistiu. Chegou a pandemia, ela, opa, não está dando aqui, eu vou para uma outra área. Então, isso traz um despertar, né, para todas nós mulheres, né? Que se aqui de repente não está bom, eu não preciso ficar nessa falsa zona de conforto. Eu posso simplesmente sair dessa falsa zona de conforto e viver um novo. Dá medo, eu creio que com certeza, né, quando você entrou nesse ramo imobiliário, você sentiu medo, sentiu insegurança, mas o medo não te paralisou. Sim. E é isso que é mais importante, né? Nós não sermos paralisadas pelo nosso medo, né? E, Rafaela, eu queria que você nos contasse mais um pouquinho da sua profissão, para que as mulheres que estão nos assistindo, né, consigam entender o que você faz realmente, qual a transformação que você proporciona, né? Você consegue proporcionar para essas mulheres. Bom, a transformação ela é muito individual, né, Nath? Depende muito da necessidade, né? Mas assim, óbvio, qualquer pessoa em qualquer nível, patamar, situação precisa sempre se transformar, porque esse é o nosso objetivo de vida, né? Se aperfeiçoar, né? Enfim, se aprimorar. Então, de qualquer forma, até você que está assistindo achar, não tem nada para mudar, quem tem que mudar é fulano, ciclano, meu pai, minha mãe, meu marido, seja lá meu patrão, saiba que você é a pessoa fundamental para se transformar, né? Porque a gente é o agente maior dessa transformação, né? E é exatamente isso que eu faço. Como que eu faço, né? Geralmente as pessoas me procuram, né? E aí nesse começo de atendimento a gente vai mapear, né, toda a história de vida. Geralmente o cliente no primeiro atendimento traz uma demanda, mas eu já conheço que não é o problema, não é aquele, e a gente começa a investigar em mais profundo e despertar outras áreas. Uma coisa que é muito fundamental, Nath, a gente não é só um pedaço, tá? Nós estamos vivendo numa era onde as pessoas se confundem muito isso, né? Acham que o propósito de vida é só carreira, né? Eu lido com muitas mulheres, né? A gente tem essa pegada mesmo de despertar e ativar ações, esse recomeço que é uma delícia, mas as pessoas acham que é só isso, né? Mas não, Deus nos fez, Nath, completos, né? Não existe sucesso só em uma área, né? A gente precisa se despertar 360 graus e é possível, né? Viver em plenitude, viver em abundância não é só dinheiro, é saúde, é lazer, é um bom relacionamento, são boas amizades, é uma espiritualidade fortalecida, né? Isso também é muito importante, não sei se a gente vai comentar sobre isso, mas se me der a abertura eu falo, hein? Mas enfim, as mulheradas ou homens também, tá? Eu quero até deixar um alerta aqui, porque graças a Deus, assim, eu tenho atendido muito o público masculino e eu fico muito feliz, né? Porque homem também sofre, tá? E saúde emocional é pra todos, tá? É pra idoso, é pra criança, é pra adolescente, é pra homem, é pra mulher.
tá? Então fica um alerta aí, homens. Não tenha medo de ser vulnerável, tá? Procure um profissional, porque existe paz, existe solução, existe saída, né, Nath? Então, depende muito da demanda daquele cliente, mas ali a gente tem ferramentas, a gente tem toda uma construção para que se trabalhe, tá? E é super possível, não existe impossível, o impossível tá na sua mente, tá na sua ideia, tá na forma como você se vê, né? E como eu sou especialista em autoestima, e o que é autoestima, né? Existem várias definições e a gente se pega só em uma, achando que a autoestima está muito ligada com a nossa aparência física, sim. Com o formato do nosso corpo. Mas a autoestima, eu costumo dizer que é o nosso sistema de defesa emocional. Olha só que maravilha, né? Sem ela você não consegue. Amém. Não consegue sobreviver, não consegue trabalhar, não consegue amar, não consegue fazer dinheiro. A autoestima, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela é a forma como eu me vejo. E aí, Nath, eu faço uma pergunta para o seu público. Como é que vocês têm se visto? Será que você se olha no eu sou, né? A autoestima está totalmente ligada à sua identidade. Eu sou capaz? Eu posso? Né? Será que isso é possível para mim? Então, começa a pensar nesses eu sou. E nesse primeiro atendimento, Nath, eu sempre faço essa ferramenta. Quem é você? Eu sempre pergunto. Quem é você? E é raro alguém acertar, né? As pessoas falam aquilo que fizeram com elas, né? As pessoas falam que elas são as feridas, as dores, os traumas, os fracassos, as perdas, né? As memórias de insatisfação. Só que nós não somos. Nós não somos aquilo que a sociedade diz que nós somos. Nos nossos corpos, né? No nosso peso. O nosso valor não está naquilo que a gente possui, né? O nosso valor está em quem a gente é e quem a gente é. Entendi. Quem a gente é? Nath, eu vou te devolver essa pergunta. Quem é você, Nath? Eu sou uma mulher conhecedora de mim. Sei quem eu sou em Deus, em primeiro lugar, e quem Deus é na minha vida. E eu digo, quando você se conhece, você conhece Deus, né? Eu sou uma mulher super resiliente, sou uma pessoa bem forte mesmo, obstinada, como dizem, determinada, sou uma mulher forte, sou aquela que balança, mas não cai. Sabe? Já passei por muitos desafios na vida, como todas nós, né? Eu creio que você também já passou pelos seus desafios, você, Rafaela, até já passou pelos seus desertos, mas o importante é entender que aquele deserto é só um processo, ele não é moradia, ele é temporário, né? Então eu já passei por muitos desertos na minha vida, e esses desertos que eu passei me fez tornar a Nath que eu sou hoje, a Nath resiliente, a Nath amiga, a Nath ajudadora, cuidadora, né? Acolhedora, essa Nath sorridente, que eu gosto muito de rir, né? E sou feliz com a Nath que hoje eu consigo olhar no espelho e falar assim, eu te admiro. Uau. Eu consigo me olhar hoje e dizer, eu te admiro. E você, mulher, que ainda não consegue olhar no espelho e falar assim, eu me admiro, comece a trabalhar esse autoconhecimento, comece a trabalhar esse eu sou. Comece a olhar para você com carinho, com amor, com sensibilidade, né? Porque nós mulheres, o que eu vejo muito hoje, né? A gente se cobra muito, né? A todo momento a gente está se cobrando, achando que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que fazer, que a gente consegue, que a gente pode, e estamos vivendo pro outro. Não vivemos pra gente, porque a gente vive pros filhos, casa, trabalho, para tudo, e esquece da gente, né? Então é preciso a gente se olhar, né? Se enxergar de maneira diferente, fazer essa auto-reflexão. Quem sou eu? Para depois você dizer, eu me admiro, e é muito bom, Rafaela, né? A gente olhar no espelho e falar assim, cara, eu te admiro como mulher, sou tua fã. Eu sou tua fã, porque é muito bacana, né? Isso é a autoestima, porque isso. Quando eu faço isso, levanta minha autoestima, isso. Eu já saio como? Cabeça erguida, isso. Tipo pose Mulher Maravilha, sabe? A gente já sai mesmo fortalecida. Exatamente. E você falou uma coisa, Rafaela, que eu gostei muito, que nós não somos pedaços. Exatamente. Realmente, mulher, você não é um pedaço. Você só não é a mãe.
Ou você não é só funcionária, só empresária. Você é um conjunto, você é várias coisas, né? Você tem que ser inteira, você tem que se ver como inteira, né? E parar de olhar, não, eu sou sua mãe, ou eu sou sua esposa, ou você que é cristão, eu sou sua serva do Senhor. Não, nós somos inteiras, nós não somos. Deus não nos fez em pedaços, né? Deus nos fez inteira. É o integral, né? E aí, só para concluir a pergunta que eu te fiz, você não é os excessos. Perceba bem que a Nath, em nenhum momento, ela falou a graduação que ela tem. Ela não falou a quantidade de filhos. Filhos são bênçãos, quero deixar claro aqui. Ela não falou a empresária que ela é, né? O podcast que ela tem. Ou seja, a Nath, ela faz e exerce vários papéis. Existem várias atuações, mas isso não é você. E é muito, mas muito importante, mulher e homens, porque isso daqui, Nath, serve para homens, que vocês se vejam em essência, porque quando tudo acabar, sabe sobre isso? Quando tudo acabar. E quando acaba o casamento? E quando acaba o namoro? Né? E quando algum ente querido se vai? E quando você perde um emprego? E quando você perde o seu chão? Entende? É aí que a autoestima aparece, né? E a autoestima vem regada de vários frutos. Eu costumo dizer que a autoestima, ela é uma árvore, né? Uma árvore frutífera de bons frutos. E aí vem amor próprio, autoconfiança, né? Realizações, conquistas, sucesso, dinheiro, bem-estar, né? De repente o peso que você quer, aquela roupa que você... Tudo vem a partir do momento que você entende quem você é. Porque a partir do momento que você entende quem você é, você sabe as suas forças e você sabe as suas fraquezas. Você reconhece seu valor e isso se torna uma força motriz, sabe? Que vai fazer você alcançar. Né? Por exemplo, a nossa amiga aqui, ela falou que ela é uma boa comunicadora, você entende? O que adianta ela ter um diploma se ela não fosse boa comunicadora, se ela não fosse simpática, não é? Se ela não fosse agradável. Então a autoestima também está muito ligada o que eu me ofereço para oferecer para o mundo, né? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Concorda? Então, Rafa, você está dizendo o quê? Isso eu entendi, né? Que a autoestima é uma árvore. Então eu consigo, através dos frutos que essa árvore está gerando, saber como que está a minha autoestima. Exatamente, porque aí você vai saber que existe uma outra árvore também, né? Assim como existe a árvore do bem, existe a árvore do mal. Sim. Então a árvore do mal é a baixa autoestima. Então é muito bom a gente se observar, né? Essa prática de se observar é algo que, né, que hoje a gente não faz, a gente não para se perceber. E quando a gente se percebe, porque o nosso corpo, ele reflete o nosso mundo interior, né? As nossas finanças, né? A quantidade de cliente ou não, ou as brigas que a gente pode ter dentro de casa, dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, peraí, os meus pensamentos, eles estão sinalizando ali, né, a minha falta de sono, o meu excesso de comida, a minha perda excessiva, né, de vontade de comer, né? Eu conheço muitas mulheres que não celebram nem o seu aniversário. Muitas mulheres há muito tempo não fazem unha, cabelo, parece coisa supérflua, né? Mas a questão é, o que está ali por trás disso? Sim. Quais são os frutos? A Bíblia diz que pela árvore você conhece os seus frutos. E aí, aquilo que eu falei, a gente tem que pegar e olhar a gente num todo. E a palavra de Deus, ela tem ensinamentos e mandamentos e princípios e valores que servem para a nossa alma, que servem para o nosso todo. Então, peraí, a Bíblia diz que eu preciso examinar os meus frutos. E aí, quais são os seus frutos? E como se você... Desculpa, errei. E como se trabalha a autoestima quando você convive com pessoas que estão muito para baixo? Sim. Bom, primeiro você tem que entender que você não é responsável pelos outros, tá? Ninguém pode salvar ninguém. Mas a partir do momento que você se salva, que você se nutre, você pode sim se tornar, né, um agente de transformação, de ajuda para aquela pessoa. Primeiro você senta. Porque se você não ser, você vai começar a abastecer a outra pessoa e vai começar a te
faltar. Sabe aquela questão de tô cansada, aí você começa a ficar desanimada. Por quê? Porque em vez de você usar esse tempo para se nutrir, você usa para nutrir o outro. Entendeu? E aí, assim, entender, eu acho que o começo, né, quando a gente é leigo, quando a gente não é um profissional em si, só ouve. Hoje, o maior ativo, né, o maior tesouro que nós temos é o tempo. Sim. O tempo tá muito escasso. E é igual para todo mundo, tá, gente? Não acha que é diferente, né? A coisa mais justa nesse mundo, se é alguma coisa justa, é o tempo. É o tempo. Porque é igual para todos nós. Mas né? muitas vezes a gente não se organiza, Exatamente. tá? A gente não tem uma organização, uma gestão de tempo, né? A gente tá bagunçado, a gente tá sofrendo de ansiedade, a gente nem sabe que a gente tá com ansiedade, mas a ansiedade faz com que o tempo se esgote, assim. Você pega o telefone, quando vê, Nath, acabou a hora. Verdade. Entendeu? Sim. Então, assim, comece a observar o que tá minando o meu tempo. Entendi. Né? E se organiza. Mas, voltando aí pra ajuda, que eu acho que é, assim, efetivo demais pra você ajudar alguém que tem baixa autoestima. Escute essa pessoa. Pergunte como ela se sente. Ninguém olha mais no olho de ninguém pra perguntar como que você tá. Eu acho que as pessoas não se abraçam, né? E um abraço aumenta a autoestima. Aumenta, né? Com certeza. Porque as pessoas estão muito voltadas às coisas para si próprias, né? Sim. Elas acham que o tempo, mesmo que você fale do seu tempo, às vezes você não tem tempo para quem está do teu lado, na tua casa, né? Às vezes no seu trabalho você está muito mais preocupada em ganhar, né? Do que de repente ganhar o tempo de ouvir o seu amigo. E às vezes o seu amigo não está precisando de dinheiro, está precisando de uma palavra. Isso. E aí, para que essa palavra seja assertiva, primeiro você tem que ouvir. Ouve até o final. Tem muita gente que corta as outras, né? A pessoa já tá sofrendo, tá com aquela demanda e a pessoa vai lá, não, vai dar tudo certo, tá tudo bem. Mas a pessoa nem terminou de falar, como que você vai saber? Entendeu? Então, às vezes a pessoa só quer que você escute até o final. Você não precisa dar resposta. A própria pessoa carrega dentro de si as suas respostas. Deus não errou quando Ele fez você. E você é imagem e semelhança dele. Ele é o Deus de solução. Ele é um Deus que faz. Você também nasceu para fazer e para solucionar. Agora, como fazer isso já é um outro processo, né, Nath? Sim. Mas quando a gente impede o outro de falar, a gente impede ele de criar recursos para solucionar. E quem tá falando isso não sou eu, Rafaela Teles, não. É Freud, né? Que é a cura pela fala, é a base da psicanálise. Então, eu acho que se você ouvir a pessoa até o final, Sim. mas ouvir assim, não é ouvir, ficar pensando assim, qual é a resposta que eu vou ter? Qual vai ser a melhor resposta? Ou como eu posso fazer para ajudar essa pessoa, para salvar? Lembre-se do que a tia Rafaela tá falando. Essa pessoa tem dentro de si a resposta. Ela só precisa despertar ou falar. Sabe o que eu vejo? Só um momento que eu vou falar, só mais um pouquinho aqui, Nath. O que acontece? Eu vejo, assim, se espelhando em mim mesma, que quando você tem uma independência, né, desde muito jovem, né, desde muito pequena, que você trabalha fora, né, você é o alicerce da sua casa, você resolve todas as coisas, as pessoas acham que você não tem um momento de precisar dela. Uau, é verdade. Nath sabe falar. Nath sabe muito bem sobre isso, né, Nath? Eu ia entrar daqui a pouco nessa pergunta. E aí, o que acontece? Você sabe que nós temos o nosso Senhor Jesus, né, que é o nosso maior amigo, mas você está sempre precisando de ouvir alguém, né, de alguém falar, nossa, você faz tudo, mas você não precisa de nada. E aí? Óbvio que nós precisamos sempre. Não é só porque eu posso resolver algo dentro da minha casa, dentro do meu trabalho.
você não possa chegar para mim e falar: Renata, tá precisando de alguma coisa? Porque eu vejo você sempre resolvendo todas as coisas. Então, assim, vai uma dica: procure valorizar o que você tem com você mesma também, né? E uma coisa, né, que eu tenho visto muito nas mulheres, né, que nós estamos nos tornando tão empoderadas, assim eu vou dizer, tão fortes, que a gente não está permitindo também deixar que a nossa vulnerabilidade apareça muitas das vezes, né? Porque se aparecer vulnerável significa fraqueza, né? E aí a mulher hoje, que é independente, né, desde nova, como você falou, né, é aquela mulher que faz, que busca, que resolve tudo. Muitas das vezes a gente também não abre espaço para que outras pessoas também cheguem, né, até nós. Isso, assim, eu estou dizendo porque eu vivi isso muito na minha vida, até passar por essa transformação do autoconhecimento. Eu sempre fui muito independente, sempre fui muito ativa, sempre fui muito de fazer, e aí eu fui criando algumas barreiras que as pessoas não viam em mim a fragilidade, a vulnerabilidade, viam em mim que aquela mulher forte, está sempre guerreando, está sempre lutando, sempre vencendo, e eu não dava muitas das vezes, né, a oportunidade de até receber ajuda. Então, mulher, você que está nos ouvindo, se você é uma mulher que é forte, que é empoderada, que está ali, uma mulher independente, que se vira nos 30, vamos dizer assim, né? Que se vira nos 30, também entenda que muitas das vezes você também precisa, né, mostrar um pouco da sensibilidade feminina que nós temos. E isso não significa fraqueza. O pedir ajuda não significa fraqueza. Não significa que você não consegue. Não, você consegue. Mas se você tiver a ajuda de outra ou de uma outra pessoa, sim, vai ser muito mais fácil. Né? Fica mais leve, né? Muito mais leve, né? O fardo se torna, sim, mais leve. Eu queria falar um pouco sobre vulnerabilidade, que eu acho muito importante. A vulnerabilidade, ela é muitas das vezes, por falta de conhecimento, ela é distorcida, tá? Então, assim, as pessoas acham que vulnerabilidade é inocência, mas não a inocência que a Bíblia fala que nós temos que ter, que é a inocência da criança, de amar, de perdoar, né? De não olhar as circunstâncias, de acreditar. Mas a vulnerabilidade também que as pessoas distorcem é sair falando tudo para todo mundo e sair também pedindo ajuda para qualquer um e contando da sua vida, tudo para todos. E aí o que acontece? Essa mulher, ela vai se frustrar. Então, assim, ela acaba sendo uma pedinte emocional, tá? E as pessoas não vão resolver. Porque as pessoas precisam resolver suas vidas. Às vezes tem alguém que vai lá e resolve por pena, por vários motivos, mas mesmo assim, quando ela tem ajuda, ela não se sente satisfeita, saciada, porque existem questões e resoluções que é pra gente resolver. É um mecanismo que Deus quis assim, tá? É óbvio que você vai ajudar outras pessoas, porque não faz sentido, tá? O ser humano, ele precisa do outro, ele depende do outro, tá? Mas tudo é uma fase. Até para ajudar, a gente precisa ter sabedoria. Provérbios fala muito sobre isso, sobre a sabedoria do saber servir, tá? Mas voltando lá para vulnerabilidade, eu quero deixar muito claro isso, porque isso foi libertador para mim, isso tem libertado muitas mulheres, né? O que é ser vulnerável, né? O que é se colocar nesse lugar de vulnerabilidade? Lembra? Não é ficar pedindo e confessando tudo para todo mundo, tá? É você escolher pessoas certas para isso. É você observar quem são as pessoas que eu posso pedir ajuda nessa área, que essa pessoa é capaz para isso. Não precisa ser um profissional, pode ser um líder espiritual, pode ser sim um profissional. Eu tô aqui, a Nath está aqui. Se você precisar de uma casa, uma mansão maravilhosa, tem aqui a nossa amiga. Existem pessoas de estratégias, né? Existem pessoas de estratégias. Você tem que ser uma mulher de estratégia. O nome do meu programa, eu tenho 2 programas, né? É o Empodere-se e o Eu Vou Alto. Eu comecei com o Eu Vou Alto, mas lembra? Eu vi que nem todo mundo está preparado para voar. A gente precisa se empoderar. E eu escolhi esse nome de propósito, porque é um nome que traz um certo desconforto, né? Mas empoderar, para mim, o empoderamento do ser humano é você
saber quem se é e a partir do que você é, do seu propósito, sua missão, seus dons e talentos, você tem o poder de escolher. Porque o único poder que o ser humano tem é o de escolher, é o livre-arbítrio. Então empoderar é isso. Empoderamento é isso. E acaba que está sendo um pouco distorcida essa questão do empoderamento, né, Rafa? Sim. Né? É exatamente isso. O empoderamento é isso que você está falando. É você se conhecer. É você conhecer as suas fraquezas, os seus pontos fortes, né? Não você achar que você é tudo, que você se basta sozinha. Exatamente. Não é isso, né? Aí quando você cai nessa cilada de se basta sozinho, que você veste a couraça da Mulher Maravilha, que entra dentro daquilo que a gente está falando, né? Ou você é a Mulher Maravilha, ou você é a antifrágil, né? Aquela que se fragiliza a todo momento. Aí você, depois que você, né, leva muita paulada, aí você se torna a Mulher Maravilha. Ou seja, são vários convites que a gente tem fora da gente para se tornar aquilo que a gente não é. Por isso que a gente precisa saber quem a gente é. Isso é muito fundamental. Então, vulnerabilidade é o que eu não sei que eu preciso saber. E se alguém falar alguma coisa, será que eu não preciso ouvir essa pessoa? Será que eu não preciso pedir ajuda? Mas lembre-se, saiba quem pedir. Tenha sabedoria. E outra coisa, a gente tem que saber qual é o nosso papel como mulher. Sabe, dentro de casa, como esposa, como amiga, como mãe, como funcionária. Tem coisas. A gente pode fazer tudo? Pode. A Bíblia diz que a gente pode fazer tudo. Mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos é lícito. Você tá entendendo? Então... Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu já fui muito essa mulher macho, né? Por quê? Porque eu tive que assumir o papel de pai dos meus filhos. Eu tive que ser provedora. Mas quando eu baixei a guarda, quando eu me tornei vulnerável, ou seja, quando eu permiti, né, ser mulher, e não é fácil, tá? Pra quem já tá nesse vício emocional de resolver, se virino, faz tudo, a gente acaba magoando a pessoa certa que Deus traz na nossa vida. O meu esposo tá aqui, ele é maravilhoso, mas ele enfrentou esse processo comigo. Entendeu? De eu me permitir ser mulher, ser cuidada, né? De resolver, que ele resolva as coisas pra mim, entendeu? Isso não vai me invalidar na minha potência de ser mulher. Isso me deixa assim, folgada. Tem que haver uma divisão, né? Isso. Acho que para ambos, né? Porque você vive com uma pessoa e se você não tiver aquele parceiro, né? A grande verdade é parceria, né? E até porque também nós somos mulheres. Sim. Nós temos a nossa sensibilidade, né? Nós temos, isso é a nossa essência. Por mais que a gente seja aquela mulher macho, e eu fui com muito ódio disso, né, Rafa? Mas por mais que seja aquela mulher macho, a nossa essência é feminina. A gente gosta de carinho, a gente gosta, a gente ama, gosta de elogio, a gente gosta de ganhar bombom, cafuné. A gente também gosta de não lavar a louça, de não fazer nada. A gente gosta. Mas assim, por ter havido, né, uma liberdade muito grande, né, da mulher. Antigamente as mulheres eram mais cotadas, né? Ficavam mais na dependência dos esposos, né? Mas hoje, com essa liberdade que nós temos, então, assim, de um lado foi maravilhoso, mas tem os prós e os contras, né? Tipo, hoje você tem o seu emprego, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que cuidar de você, do esposo. E aí, foi bom? Eu acho assim, você sabendo qual é a sua posição em determinados lugares, né? Tipo, em casa eu vou ser mãe, eu vou ser esposa, no meu trabalho, você ali, a funcionária, empresária, né? Na minha igreja, eu vou ser ali a ajudadora da minha igreja, do meu ministério. Eu acho que o que é importante não são as funções, né? As várias funções que a gente veio acumulando. É a gente saber administrar essas funções. Porque quando a gente não consegue ou não sabe administrar essas inúmeras funções que hoje a mulher tem, aí a gente se perde, aí vem a ansiedade, aí vem o desgaste, vem o esgotamento.
Sim, mas eu não estou falando em questão da função, não. Eu estou falando da questão da liberdade que foi tão grande que acabou diminuindo em algumas coisas o que já tinha na essência. Sim, sim. E aí eu acho que isso é um processo individual. Por isso que o autoconhecimento é muito incrível. Por quê? Porque ele te permite ser quem você já é, e aquilo que você quer ser. Então, assim, eu, por muitos anos, vivi uma vida muito pesada, era completamente infeliz. E os meus filhos juntos, porque nós, como mães, Sim. né, a gente é o reflexo da nossa casa, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Nós, mulheres, somos responsáveis pela regulação emocional dos nossos filhos, né? E do nosso cônjuge. Então, assim, se você que tá aí, ainda não casou, tá aí esperando seu cantar, eu. Eita Deus, fala, Senhor. Então aproveita essa fase de estar solteira, porque estar solteira é só um estado. Daqui a pouco você vai transicionar para estar, igual eu e a Nath, que inclusive talvez vocês não saibam, mas a gente estava falando que os nossos maridos são os nossos maiores fãs. E já fica uma dica: não aceite menos do que você merece. Aceite com certeza. o seu fã. Então é assim, quando eu sei quem eu sou, isso me possibilita de querer aquilo que eu quero, porque muitas das vezes as nossas escolhas não foram boas, feitas por nós, sabia? Sim. Foi feita pelos nossos traumas. E aonde começam os nossos traumas? Papai e mamãe. Sim. Será que lá na sua vida, lá na época de criança, como que foi o relacionamento do seu pai, da sua mãe? Você traz essa bagagem emocional de um amor tóxico, de um amor errado, Nath. A gente não aprendeu, a gente não teve educação afetiva, nem em casa, nem na igreja, nem na escola. Por isso que o processo da psicoterapia é importante. Você vai aprender várias coisas, inclusive como amar e como permitir ser amado. Isso é incrível. Eu te indico uma super profissional que está sentada aqui na minha frente, maravilhosa, Nath Barros, para fazer esse processo com você. Você tá aqui colada com ela. Pelo amor de Deus, não faz tempo. E aí, você vai perceber que esse tempo de espera não foi à toa. Porque Deus quer preparar você de dentro para fora, para que você atraia aquilo que você merece. Porque se você não se curar agora, você vai atrair o mesmo. Porque a gente adora repetir. Exatamente. Não adianta colocar vinho ou óleo velho, né? Então, primeiro o óleo precisa estar novo, né? Ou seja, primeiro a gente precisa estar moldada, transformada, para então receber o que Deus tem para nos dar, toda a bênção, toda a maravilha, né? Que o Senhor tem para nos dar. E sim, com certeza, no momento certo, o novo chega. E aí, quando o novo chega, a gente também precisa estar preparada. Sim. Porque se o novo chegar e você não estiver preparada, você perde. Sim. Você perde esse novo. Você perde esse vinho novo, porque o óleo vai estar rachado, ou seja, você vai estar ainda toda traumatizada, né? E aí, quando vier um novo, você não vai nem entender que é novo. Muitas das vezes a gente não consegue nem ter essa percepção. A gente estraga até o novo, sabia? Exatamente, exatamente. E mudando de assunto, mas dentro ainda do mesmo assunto, no que a gente está falando de empoderamento, né, de autoconhecimento, dentro do ramo imobiliário, Renata, você tem visto o número de mulheres crescer? Como que tá? Conta-se um pouquinho pra gente como você tem visto a mulherada dentro do ramo imobiliário. Em relação a ser corretora? Sim. Sim, esse ramo imobiliário está crescendo bastante, né? Tem muitas pessoas trabalhando como corretora, muitas mulheres, né, trabalhando como corretora. Esses dias mesmo teve uma amiga que me pediu o telefone lá do curso que eu fiz, porque ela está vendo que esse mercado está crescendo. E aí ela falou: Renata, eu já te vi com várias profissões, mas agora eu estou vendo que você é corretora, vejo você fazendo bastante postagem na internet, no Facebook, no WhatsApp. Você está gostando? Aí eu falei para ela: estou adorando, eu amo ser corretora, é um ramo que hoje está me beneficiando
como pessoa. Financeiramente ainda estamos começando, né? Quer dizer, eu estou começando. Mas que como pessoa, assim, nessa parte de realização, eu estou muito satisfeita e tem muitas amigas que estão procurando, sim, esse ramo para poder trabalhar. Porque é um ramo que não te prende, né? Você pode trabalhar no mundo inteiro, no Brasil, no exterior, você pode vender aonde você quiser. Para ser corretora não precisa ficar só sentadinha, você tem que ir para a rua mesmo. Então, está crescendo bastante esse ramo na parte feminina. E dentro desse ramo, há muito assédio da parte dos clientes, porque né, às vezes o cliente, né, entra em contato com a imobiliária, solicita que quer ver um imóvel, e quando ele chega é uma corretora, é uma mulher. Né? E, infelizmente, o índice, né, de assédio sexual, de abuso sexual, tem crescido muito, né? Como nós mulheres estamos sofrendo né, com isso. Então, dentro do ramo imobiliário, isso ou já aconteceu com você, ou você soube de alguma conhecida que passou, infelizmente, por essa situação tão desagradável? Então, eu acho assim que tudo depende de você, né? Você é uma profissional. Então, se você está saindo com um cliente, você tem que se posicionar. Comigo nunca aconteceu. Eu já ouvi casos, né, mas não dentro da minha imobiliária, com pessoas que realmente já receberam esse tipo de assédio. Mas comigo não, comigo nunca aconteceu, porque eu sou totalmente sigilosa, eu levo o cliente para ver o imóvel com descrição, não tem essa coisa de te ligar e falar, você está em algum lugar e posso te encontrar. Então, assim, é tudo dentro do perfil profissional. Nunca aconteceu comigo, não. Nenhuma cantada ou nenhuma palavra que tenha se sentido ofendida? Nunca, entendeu? Graças a Deus eu estou um ano e meio nesse ramo e nunca recebi cantada, não. Você teria alguma dica para uma mulher que vai, uma corretora que vai mostrar um imóvel para um homem? Então, por exemplo, de preferência que ele vá com a família, né? Porque você vai sozinha com ele e depois, de novo, ele vai ter que trazer a família. Então, são 2 trabalhos, né? Mas, assim, o importante é você saber se posicionar e chegar para a pessoa e falar, o senhor vai levar sua esposa, o senhor é solteiro. Porque tem essa parte, né? Às vezes a pessoa é solteira, está indo para ver o imóvel porque vai morar sozinho e, às vezes, quer levar a família. Eu acho interessante que ele vá com a família. É importante, entendeu? Se então, tiver família. Você já faz uma breve entrevista, né? Para já conhecer o perfil do cliente, né? Se é casado, se tem família, ou se é sozinho. Temos que fazer várias perguntas, né? O perfil do cliente total, né? Se é casado, para quantas pessoas que vão morar numa residência, ou num apartamento, ou numa casa. E também pergunta a profissão, qual vai ser o ramo que ele vai colocar no contrato. Então, assim, temos um perfil para perguntar, sim. Legal, bacana. E voltando, Rafa, na sua trajetória lá no comecinho, há 4 anos atrás, né, você teve alguém como referência que você olhasse, você se espelhasse, né, para você hoje ser essa mulher, né, tão requisitada, né, é admirável o seu trabalho, eu acompanho ela todos os dias lá no Instagram, depois ela vai passar aqui no Instagram, para vocês também estarem acompanhando. Né? Mas você teve alguma referência lá no seu começo, ou até hoje tem alguma referência? Sem referência, acho que é impossível, né? A gente permanecer. A gente pode até começar, mas é muito importante, porque existiram pessoas que realmente chegaram lá, né? Então, referências eu sempre tenho. Você quer que eu cite um nome? Se você puder citar, fique à vontade. Eu tenho inspirações, né, que é diferente de referências, né? A minha maior inspiração é Cristo, porque eu acho que o meu trabalho, tá, de verdade, ele está muito ligado ao que Cristo faz, né? Sabe? Olhar com os olhos de Cristo. Olhar com os olhos de Cristo é você olhar para a alma, né? Para a essência, para aquilo que a pessoa veio fazer.
Então, meu trabalho está muito ligado a... Você pode me falar o que você quiser, né? Você pode me contar todas as histórias que a sua mente diz que você não é capaz, você não vai conseguir, que fizeram, que é impossível. Eu vou sempre trazer para você à tona a sua versão. Então, assim, a minha maior inspiração, né, de modelagem é Cristo Jesus. De verdade, não existe outro homem, não existe outra mulher, é Cristo Jesus, tá? Não só porque, você é religiosa, não, gente, é porque Cristo é uma referência não só para mim, mas para milhares de pessoas, tá? Agora, no cotidiano, né, profissional, eu gosto muito da Patrícia Brasil, tá? Ela estava comigo desde o comecinho lá, é uma empreendedora, então ela é bem desbravadora, né? Uma mulher negra, inteligente, veio da Baixada, né? E hoje ela é uma das maiores referências, não só no Brasil, hoje ela está praticamente quase só em Dubai, então é aquele mulherão assim, né? Que veio de baixo. Eu acho que isso é muito importante a gente procurar referências que se aproximem com a nossa jornada do herói, né? O que o herói faz, né? Ele não era nada, ele não era ninguém, enfrentou um monte de inimigos e de repente está ali em ascensão. Então, dentro da minha jornada do herói, a Patrícia Brasil, talvez você não conheça, mas ela é uma gigante para mim, né? E tem uma frase que eu gosto muito, só para finalizar essa sua pergunta, que é do Isaac Newton, né? Ele disse assim, que só foi possível ele chegar onde ele chegou porque ele estava em cima de ombros de gigantes. Então, assim, pensa sobre isso, sabe? Pensa que existem pessoas, sim, melhores do que você. Pessoas que estão exatamente no lugar aonde você quer chegar. E por que não se modelar? Por que não se modelar em Cristo? E por que não se modelar em pessoas que comercialmente, né, ali, profissionalmente estão ali, né? E existem mães que a gente pode se modelar, existem mulheres de fé que a gente pode se modelar, existem tantas áreas, né, de modelagem, e isso facilita muito o nosso crescimento, pode ter certeza disso, tá? E só para testificar o que você está falando agora de modelar, né, Cristo, né? Hoje pela manhã, quando eu fui fazer rapidamente o meu devocional, Deus me levou para Lucas capítulo 6, que fala exatamente sobre isso, né? Que quem chegava perto de Jesus, de alguma forma era curado, né? E aí, quando eu li esse versículo, Deus fala no meu coração assim: é assim que eu quero que você seja, que pessoas que cheguem perto de você sejam curados de alguma maneira. E exatamente esse é o nosso papel, não só um papel como psicoterapeuta, psicanalista, como terapeuta, não, como seres humanos, né? A gente tem que ter pessoas, quando chegarem próximo de nós, ser curados de alguma forma, ou ser emocionalmente, ou ser espiritualmente, ou ser ter liberdade financeira, mas chegar perto de nós e sentir, né, essa cura, porque nós somos, como você falou, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagens e semelhanças de Deus, do nosso Senhor, nós temos fragmentos de Deus dentro de nós. E se nós temos fragmentos de Deus dentro de nós, por que não curar pessoas? Herança, né? Nós somos filhas e filhos. Então, assim, eu tenho certeza que seus filhos fazem coisas que são muito parecidas com você. Então, assim, eu preciso fazer muito, né? Eu preciso fazer muito o que Jesus faz, porque eu sou parecida com ele, porque eu vim dele e é por ele e para ele. Então, nós somos curadas para curar. E isso não é só realmente, como a Nath falou, é muito importante na nossa área. Uma corretora de imóveis, ela está realizando sonhos, ela está viabilizando e possibilitando, né, um lar, um lugar de refúgio, de segurança. É um sonho. Sim. Olha como que isso é grandioso. E assim, de repente quem vai nos ver, né, quem está nos vendo, tá falando assim, mas tá falando de autoestima, mas ela é uma corretora, o que tem a ver? Tem tudo a ver, porque com certeza quando uma mulher, ou até mesmo homem, porque a gente não está falando só para mulher, né? Sim. Apesar de um programa assim, Roda de Marias, mas a gente fala para ser humano, para todos que querem ouvir. Né? Então, quando você aluga um apartamento, ou aquele que consegue comprar o seu imóvel, e hoje é uma realização, comprar um imóvel, né? Como é que fica a autoestima, Renata? Quando Nossa. você vende um imóvel, como que a pessoa se sente? Né? Nossa. E acho que como também você se sente
diferente, né? Sim. Porque eu acho também, né? Porque acaba esquecendo a realização dos dois, né? Não você só pelo que você vai ganhar financeiramente, mas para você entender que você está fazendo bem, você está curando alguém. Até porque a pessoa estuda, trabalha em busca de um objetivo. E quando ela vê que ela chegou a um patamar que hoje eu posso ter o meu próprio imóvel, é a felicidade, é uma felicidade muito grande. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter esse objetivo, buscar a ter tua casa própria, buscar teu apartamento, mesmo que tenha uma dificuldade aqui, outra dificuldade ali, mas focar no que é preciso. Que hoje todas as pessoas precisam, né, ter uma casa para morar, né, ter o seu aconchego. Então, assim, trabalhar o pessoal é muito importante, né? Mas o profissional também é importante. Mas assim, você só vai chegar a algum lugar também se você estiver num lugar onde você fala assim, cheguei, né? Aqui é o meu lugar, né? E assim, é possível ter a sua casa própria. Né? De repente você está hoje numa situação no qual você olha assim e você fala, Nátia, você não sabe qual é a minha situação financeira, você não sabe nem como é que está a minha casa, né? O aluguel atrasado, não tem nada na geladeira, no armário. De repente você está olhando a sua situação hoje, mas Cristo ele não vê hoje, ele vê o amanhã, ele vê muito além, né, do que a gente, né, pode imaginar. Inclusive quando a Rafa ela chegou, eu até falei, né, que Deus faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Então, pare de ficar olhando a circunstância atual, pare de ficar olhando a sua situação atual, porque isso é transitório. E eu te digo que é transitório porque eu já passei por determinadas situações e que foram transitórias. A Nádia que está aqui hoje, falando com vocês, gravando esse programa lindo, maravilhoso, com mulheres maravilhosas, né? Teve uma história antes. A Nádia não começou agora, a Rafaela não começou hoje, nem a Renata. Nós temos uma história. Então, não fique olhando só a sua circunstância, só o hoje, né? Eu não tenho, eu não posso. Não, você pode. Você pode tudo aquilo naquele que te fortalece, né? Então nós podemos sim, mas a gente tem que colocar como prioridade o que é prioridade, o que é necessidade, né? E entender que nós não estamos presos à nossa história atual. Nós não somos o que dizem que nós somos. Nós não somos o nosso fato, a nossa circunstância do momento. Né? Nós somos o que nós queremos ser. Né? Sim. E esse programa é para trazer essa liberdade, esse despertar para vocês, mulheres, que vocês podem sim. Podem ser melhores mães, melhores esposas, melhores empresários, melhores funcionários, melhores cristãs, melhores. Nós todos os dias podemos ser melhor. Por quê? Diferente do bicho, do animal, nós somos animais que evoluem todos os dias. Então nós estamos todos os dias em processo de evolução. E se nós estamos num processo de evolução, é um processo de transformação. Então é possível de se transformar todos os dias. E Nath, mais incrível que resumindo tudo que você falou é fé, tá? E aí, a fé, ela permeia em todos os estágios, tá? Isso é real e é bom que você saiba disso, tá? A nossa maior batalha, a batalha do ser humano, independente se ele for ateu ou não, é acreditar em algo. Só vai ser possível você sair do seu estado de fracasso, de calamidade atual, se você acreditar. É verdade. Então, o que é autoestima? É acreditar. Lindo isso. Então, assim, tudo permeia pela fé, tá? Então, a Bíblia diz que é impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. E o que isso significa? Significa que se você não acreditar no seu potencial, naquilo que você carrega dentro de você, de que você pode mais, de que você vai... Isso é ter fé em Deus. Porque como eu posso ter fé em Deus se eu não acredito em mim? Se eu não acredito na vida, se eu não acredito nas pessoas, se eu não acredito nas possibilidades, se eu acho que eu sou burra, se eu acho que eu sou feia, se eu acho que eu não vou conquistar, se eu acho que o que eu quero não é pra mim, você começa a perceber que Deus está em todas as coisas. Então, a maior batalha do ser humano é a batalha da
fé. Enquanto você não acredita que é capaz, não será capaz. E Deus respeita a sua incredulidade, a sua falta de capacidade. Mas Ele está ali, esperando que você o agrade. E como é que eu posso agradar a Deus, Rafaela? É acreditando primeiro em você. Porque se você acredita em você, você está dizendo, Deus, muito obrigada, valeu a pena. Até porque Ele acredita em nós, né? Ele acredita em Ele nós. deu a vida porque Ele acredita. Nath, eu vou te colocar nesse mundo, porque eu sei que através de você muitos virão, te perseguirão, porque a luz que existe dentro de você vai alcançar milhares de escuridões. Então é sobre isso, é sobre acreditar que essa chama jamais se apague dentro de você. É a chama da fé. Eu vou falar uma coisa pra você, Nath. Houve momentos na minha vida que eu me ausentei da fé, que eu achava que o meu conhecimento, a minha capacidade, a minha graduação fosse suficiente. E Deus permite até você ir. Eu fui para o outro lado do mundo, morei um tempo na Europa, passei por muitas coisas muito maravilhosas, mas dentro de mim existia um vazio. E o nome desse vazio se chama Deus. Porque você pode alcançar muitas coisas, mas se você não alcança aquilo que Deus tem para você e quer para você, você não é feliz, você não consegue. Você pode ter tudo, mas não tem a paz. Exatamente. E aí, responde, por que os maiores índices de suicídio, por exemplo, é na Europa e não na África? Se a Europa é onde tem o maior poder capital de dinheiro. Então, será que dinheiro traz felicidade? Por que um africano não se mata? O índice lá é menor, mas na Europa. E ainda fui morar em uma cidade que é onde é o maior índice de suicídio do mundo. Mas aí foi Suíça? Não, na Alemanha. Em Rostock. Entendi isso. Que não é sobre dinheiro. Não é sobre o que você possui, mas é sobre o que você tem, carrega, que precisa ser reaceso. Você precisa acreditar. Isso é muito forte, né? Muito forte, muito forte, muito forte. Eu agradeço, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas já quero deixar você ligadinho que o próximo programa também teremos duas mulheres aqui incríveis. Teremos a Renata Diniz, que é uma personal trainer, e a Carolina Fraga, que é uma empreendedora no ramo alimentício de comidas fitness. Então, assim, vai ser ótimo. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas eu quero que vocês deixem aí o contato de vocês, deixem o seu contato, né, com a Rafa, deixem seu canal lá no Instagram, né, para as pessoas te seguirem, para as pessoas te procurarem, saber como que precisando, né, de você, precisando de uma terapia, porque todos nós precisamos, homens e mulheres, como a Rafaela já havia dito, todos nós precisamos de terapia, né, todos nós precisamos de cuidado, e muitas das vezes, né, nós estamos cegos, achando que a vida que estamos levando, ou do jeito que estamos, tá bom, é o suficiente. Mas para viver o extraordinário, para passar para o segundo nível, muitas das vezes é preciso tirar a venda dos olhos. E às vezes a gente sozinho não consegue, né, tirar essa venda dos olhos. E aí a gente precisa de uma ajuda profissional. E aí você entra em contato com essa maravilhosa, empoderada, linda Rafaela Teles. Deixa aí seu contato, Rafa. Obrigada, Nath. Obrigada. E eu recebo todo carinho, todo amor. Eu aprendi a receber. Isso, né? Isso é vulnerabilidade. Eu recebo todo amor e carinho. Você disse uma coisa que é fundamental. Sozinho a gente não consegue. A gente pode ir até um determinado momento, mas a gente não vai longe. Porque o sentido, né, de Deus ter nos depositado nesta terra é realmente dependermos uns dos outros. Então, aquilo que eu tenho aqui dentro serve para você, mas aquilo que eu preciso está dentro do seu coração. Então, vamos nos despertar, você, homens e mulheres. O meu Instagram é @Rafaela, com 2 F's, porque minha mãe fez isso, @Teles, com 2 L's. Vai ser um prazer receber a sua audiência lá, né? Diariamente está postando lá vídeos, tem vários recursos para você começar. Então, aguardo vocês lá. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. Que prazer, você é maravilhosa. A gente, graças a Deus, nós somos amigas, né? A gente se conhece bem na profundidade. E como foi
assim, uma dádiva de Deus. Deus tem colocado você na minha vida. Eu tô muito, muito feliz. E profetizo e declaro que esse é só o começo daquilo que o Senhor já te prometeu lá atrás. E que todo espírito de medo, de dúvida, que tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir, porque vai vir, né? Porque quanto mais a gente cresce, mais aparece alguém para derrubar os nossos frutos, né? Mas sabe que o Senhor é contigo e cada vez mais Ele vai te capacitando. E olha, eu tenho certeza que vai ter assim, uma fila de mulherada extraordinária para você compartilhar com a sua audiência. E que bom que nós somos a primeira. Parabéns. Não poderia ser diferente, né, amiga? Não poderia ser diferente. Como eu falei, todos nós precisamos de terapia. E eu também precisei de terapia e preciso, né? E quando eu precisei, né, foi 2 anos atrás, mais ou menos, no ano passado, não me recordo muito bem, eu falei, amiga, preciso de uma terapia. E aí nós passamos, né, por um processo terapêutico, foi tremendo, foi libertador. Foi rápido, né? Parece que acelerou, sei lá, todos os anos em coisas de, sei lá, 2 semanas. Cada sessão era uma descoberta, né? Cada sessão era uma trave, né? Porque eu gosto sempre de falar que a gente vive, né, em cadeias invisíveis, né? Em grades invisíveis. E a terapia, né, ela te proporciona quebrar essas cadeias, quebrar essas grades invisíveis. E cada sessão foi exatamente isso, né? Exatamente. As grades iam se quebrando, né? E as cadeias iam se quebrando. Porque a gente, às vezes, nos coloca nas cadeias, né? Invisível, que a gente nem percebe. Então, assim, eu passei pelo processo terapêutico com o Rafa e foi, assim, tremendo, foi maravilhoso. E esse processo terapêutico, né, me trouxe a oportunidade de estar aqui falando, né? Porque me fez acreditar mais em mim, me fez ter autoconfiança, né? Me fez ter autocontrole, me fez ter autoconhecimento, me fez ter autocuidado, me fez ter amor próprio, me fez tanta coisa, gente, que me permitiu estar aqui hoje. Então, assim, gratidão. Outra mulher. Eu cheguei aqui, eu gosto da dela. Outra mulher. Sim. A gente só risco fósforo, assim, ó, mas quem se incendeia é a pessoa. E você se incendiou, você se permitiu, e hoje você faz isso com maestria para outras mulheres. Isso é porque tudo já tem dentro de nós. Deus é perfeito, Ele nos fez perfeitas e perfeitos. Então tá tudo dentro de nós. Isso só precisa ser o quê? Despertado. É verdade. Renata, deixa o seu contato, deixa o nome da imobiliária. Renata, como eu falei, é diretora comercial aqui do grupo NPA TV. Então ela está com a gente aqui na NPA TV, levando a comunicação para você. Se você ainda não segue a NPA TV está lá no YouTube, está no Instagram. Então no YouTube é TV e Rádio NPA, no Instagram é NPA TV e Rádio. Então segue a NPA porque tem muito conteúdo bom para você que é cristão, para também quem não é cristão, porque a NPA ela trabalha em prol da família. Então, tem muita coisa boa chegando, não é só o programa Roda de Marias, mas tem outras novidades chegando, então comece a acompanhar a NPA TV. Deixa aí, Renata, os seus contatos. Então, me pegaram de surpresa na Roda de Marias. Eu nem sabia que eu ia ser uma das comunicadoras aqui também, né? Então, assim, muito obrigado, Nátia, muito obrigado você também pela participação. Então, gente, se vocês quiserem comprar uma casa, alugar uma casa, um apartamento, eu estou no 982444753, trabalho na Maple Imóveis, que fica ali na Francisco da Cruz Nunes, do Shopping Barra Vento. Venham que vocês vão amar. E é possível, sim, você comprar o seu imóvel. Tá? Então entre em contato com a Renata, faz uma cotação de valores, pede aí, ela ajuda para indicar. Por quê? Se é prioridade, você consegue. Então coloca como prioridade, você está ouvindo e está nos vendo. Eu não tenho minha casa própria, mas eu quero minha casa própria. Então como é que você tem que fazer? Primeiro, procura a corretora, conversa com ela, Renata, me dá uma ideia aí de imóveis, para você já saber os valores, né? Para você já começar o quê? Ir guardando, juntando, investindo em determinadas coisas que você vai te gerar recursos, né? Então, o primeiro passo é começar, é dar o primeiro passo. Deu o primeiro passo,
Deixa que Deus vai limpando o caminho, vai abrindo, vai quebrando todas as correntes, abrindo todas as portas para você ter seu imóvel próprio. E ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigada, meninas, mulheres maravilhosas, que de certa forma têm impactado a vida de outras mulheres, tá? O Roda de Maria está chegando ao fim, mas o próximo programa tem muita coisa boa. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Boa. Acabou. Olha, eu vou te... Acabou?